por algumas décadas de trabalho árduo, né, no chão da clínica, e vem com propostas como essa, porque elas têm efeito eleitoral. Claro, estão muito mal assessorados, esse é um outro problema. Mas o problema é que esse cara vai se eleger e ele vai querer implementar isso, entende? Então, eu acho que a gente está muito pressionado por isso. Ou seja, a gente não precisa fazer uma leitura do que é urgente no território, né? A gente não precisa diagnosticar o território, a gente tem que atender a demanda do gestor, porque ele está preocupado com a sua próxima eleição. Então, boa tarde. Alves, sou psicólogo também. Existem algumas cidades, algo chamado Associação de Vitimados pelo Trabalho. É o caso de Criciúma. Nós enfrentamos lá a seguinte situação: uma trabalhadora bancária com adoecimento psíquico leve, decorrente do assédio moral, né, e das metas abusivas. Essa associação que dá o suporte a esses trabalhadores, e a demais também, acabou, como tem relação com o Sereste, com o CAPS e outras entidades, encaminhou essa trabalhadora para o CAPS. O que acontece? O CAPS, como já foi dito aqui, pela Magda, não atende a adoecimento leve, que era o caso dessa trabalhadora. Então, ela ficou sem assistência. O que ocorreu? Encerrou o prazo de afastamento do trabalho, ela retornou para o meio ambiente de trabalho adoecedor. Consequência, o trabalho se agravou, ela teve uma crise, e aí, de fato, ela conseguiu ser atendida pelo CAPS, né? Então, essa associação hoje em Criciúma, com suporte aos profissionais, tem feito a militância local no sentido do CAPS atender o adoecimento psíquico leve, né? E as unidades de família, a saúde da família, fazer o acompanhamento no território desses trabalhadores que conseguiram ser afastados para tratar dessa questão decorrente do trabalho. Aí a minha pergunta inicialmente é para a Magda, né? Quer dizer, é adequado essa reivindicação, é adequado a gente reivindicar, militar, para que o CAPS atenda o trabalhador com adoecimento psíquico leve? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta: se o CAPS passar a atender, ele tá preparado, os profissionais do CAPS estão preparados para atender esse trabalhador com esse adoecimento, né, que é geral, mas que a causa é do meio ambiente do trabalho? Essa é a segunda pergunta. Para a colega, para o profissional do Celeste de Joinville, a pergunta é a seguinte: nós temos hoje uma enorme dificuldade em estabelecer o nexo causal entre o adoecimento psíquico decorrente do trabalho, no sentido de você estabelecer um processo de reabilitação na Previdência. Ou seja, nós não conseguimos afastar o trabalhador para que ele se reabilite, para que ele retorne, para que ele recupere a sua saúde psicológica integral, no sentido de voltar a ter condições bacanas de trabalhar e de viver. Existe hoje algo, do ponto de vista legal ou do ponto de vista reivindicativo, nesse sentido, em Joinville, ou a partir da sua experiência? Essa é a primeira pergunta. Não, a segunda... você já fez 3, vai para a quarta. Então, para concluir, existe uma experiência francesa recente da Clínica Social do Trabalho. Você conhece? E se não conhece, qual é o seu ponto de vista nesse sentido? Como funciona a rede de Criciúma? Porque se a rede de Criciúma conseguisse acolher na atenção básica esse tipo de paciente, obviamente que não precisava reivindicar isso no CAPS. Agora, pelo que você está falando, né, essa comunicação, porque não é atenção básica e o CAPS também não são tão descolados assim, ambos atuam com a concepção de território. Então, se a rede de Criciúma é deficitária, isso está revelando que ela é deficitária. Eu acho que reivindicar isso tem que ter um cuidado. Né, se reivindica que vá para o CAPS, mas aí também tem que cuidar para o CAPS não virar um ambulatório, né, virar o local onde as pessoas conseguem ser olhadas com mais calma, com mais tempo, porque não tem isso na atenção básica. Ou seria melhor fortalecer a atenção básica e os atores sociais do território, reivindicar, por exemplo, espaços que poderiam ser referenciados para acolhimento em saúde mental nos territórios. Às vezes o município não tem verba, né, ou não dispõe, não prioriza politicamente verba para a saúde mental no território, mas pode referenciar locais que receberiam verbas para cuidar de setores específicos de acolhimento em saúde mental. Então, isso sai mais barato para o gestor,
mas eu não sei se politicamente seria muito interessante defender assim, sem trabalhar com as propostas de fora também, da atenção básica, dos núcleos de atenção à saúde da família, e ficar só focando no CAPS. Eu acho que pode ser um tiro no pé a longo prazo. Vejo também que, por muitas vezes, a gente acha que o CAPS vai ser o salvador de tudo. Não sei se é o teu caso, porque eu peguei conversa pela metade. Mas os CAPs de Criciúma, eles fazem atualmente matriciamento na atenção básica, junto com os psicólogos das regionais também, porque cada regional em Criciúma, lá em Criciúma, cada regional tem um psicólogo e um psiquiatra. Então, teoricamente, aquela regional tem um atendimento especializado e os próprios CAPs, com esses psicólogos, fazem matriciamento da atenção básica para quê? Para que a atenção básica também absorva esses pacientes que são leves. A situação que tu descreveu de um estresse no trabalho, acho que iria ainda além da questão do CAPS, né? É a questão de estar... Até eu vejo que legalmente tem um amparo para se fazer alguma coisa em relação a esse assédio no trabalho também, né? Porque, de qualquer forma, mesmo indo para o CAPS ou não indo para o CAPS, volta para o mesmo ambiente de trabalho, vai estar com o mesmo estressor. Então, talvez pensar na questão legal dessa questão do assédio no trabalho, mas só para reiterar que, em Criciúma, a gente trabalha atualmente com a lógica de matriciamentos também, para que as ESFs possam receber também esses usuários, né? Só um adendo, desculpa eu interromper. A questão da saúde indígena, Marli, Graziela, Letícia, Felipe, Daniela, Magda e Vanessa, todos ali eu vi que tem os indígenas. Eles estão ali na explanação, no trabalho desenvolvido por vocês e pela rede que vocês pertencem, né, do trabalho de vocês. No entanto, há de se considerar pontos bem destacados por Felipe, por exemplo, quando ele fala em território. Magda também fala no território. E eu ainda falo um pouco mais além de todas essas preocupações, um pouco além. Porque o que é um território para uma população indígena? Que no seu processo histórico, na questão antropológica, por exemplo, a etnia Guarani, é de perambular, a terra é uma só, a terra sem dono, sem fronteira. Então, até na formação dos distritos sanitários especiais indígenas, o qual eu pertenço, eles são a composição deles é por território, distrito litoral, distrito interior, justamente pela área de circulação desses povos. Então, tem um distrito que pega de São Paulo até o Rio de Janeiro, por exemplo, toda a parte do litoral. Então, território, veja bem que, além disso que vocês falaram, né, os consultórios de rua, muito bem colocado por Criciúma, e a nossa população ali dentro, a questão da DST, AIDS, os testes rápidos, que já chegaram na população indígena, com prioridade para a população indígena. Então, teste rápido em 20 minutos para a população indígena, dividida em quantas etnias que tem nesse Brasil. Então, Magda, Vanessa, Daniela, Angelita, que coordena a mesa, Felipe, Letícia, Graziela, e agora o nome lá já, Marli, todos com muita propriedade. Isso aqui teria que ser com muito mais tempo para poder ser ainda melhor. Parabéns, a composição foi ótima e estamos, sim, a população indígena está em todos esses contextos, só que cabe a nós estar tendo um olhar ainda mais apurado com relação a esse povo específico e outros também. Ok. Obrigada. Então, acho que algo que foi unânime aqui na mesa, né, e com as discussões, é que a gente deve estar pensando muito a respeito da organização dos espaços substitutivos, né, o modelo hospitalocêntrico, sempre com um olhar na integralidade do sujeito. Eu acho que a gente ficou discutindo muito por essa dimensão, nessa dimensão. Eu agradeço a fala, então, de todos
os 7, os 7 palestrantes, os 7 integrantes, né? Eu sei que a mesa foi um pouquinho longa, eu sei que vocês estão cansados, né? O auditório está esvaziado, mas eu agradeço aqueles que conseguiram se manter firmes. Então, a gente aguarda vocês aqui às 14 horas. Obrigada.